Obrigada, Clóvis, pelas palavras tão generosas. Boa noite a todas, todos e todes. E dizer que estou muito feliz. Todo mundo se lembra, todo mundo aprendeu na escola um poema de Olavo Bilac que começa: Ora direis, ouvir estrelas, tresloucado amigo. Eu aqui faço uma pergunta parecida. Ora direis, ouvir sobre política e democracia, tresloucada amiga. E, no entanto, eu penso que é preciso fazer a pergunta, né? Por que pensar sobre a política e a democracia hoje aqui? Eu diria que no plano conjuntural, né, no plano dos acontecimentos recentes no Brasil, ou o 8 de janeiro de 2023, nós somos levados a considerar que retomar essa discussão é de grande importância e de responsabilidade histórica. Minutinho só. Eu sou de uma incompetência nesses objetos. Acho que agora foi. Desculpe. De fato, existe no Brasil a tendência social de julgar a política de duas maneiras. Ou como algo que cabe a profissionais da política, vereadores, prefeitos, deputados, governadores, senadores, presidentes, e não diz respeito à nossa ação como cidadãos. Ou então, julgar a política o espaço da prática da corrupção, da qual os cidadãos se afastam para preservar princípios éticos. Essa dupla maneira de se referir à política são duas maneiras de recusá-la. E essa recusa destrói a construção da democracia. Muitos são os aspectos que determinam essa dupla visão da política. E essa visão que a restringe aos profissionais ou a visão que a despreza como lugar da corrupção. Essas duas visões significam um abandono da política, um esquecimento de que a política é uma prática social e histórica da maior relevância. Nós precisamos considerar, entretanto, que essas duas visões não são imotivadas, não aparecem por acaso, né? Elas não são desprovidas de causas. Destas causas, eu gostaria de destacar aqui hoje aquelas que produzem a privatização do espaço público e o destroem como espaço público, pondo em risco a democracia. Eu vou mencionar algumas causas. Começo mencionando o encolhimento do espaço público e o alargamento do espaço privado sob a ação da economia e de governos neoliberais, uma vez que eles se definem pela eliminação de direitos econômicos, sociais e políticos garantidos pelo poder público. Eles o fazem em proveito de interesses privados da classe dominante, isto é, dos detentores da riqueza. Em outras palavras, sendo a democracia a criação e garantia de direitos, a transformação dos direitos em serviços que se vende e compra no mercado significa recusar o núcleo definidor da democracia, passar de direito a serviço no mercado. Uma segunda causa é a destruição da esfera da opinião pública,
que deixa de ser o campo onde se exprimem opiniões divergentes sobre a vida econômica, social, cultural, política, divergências que são constitutivas da democracia, porque ela é a única forma política que considera o conflito legítimo e necessário. A opinião pública, que na origem era a manifestação em público de uma reflexão que grupos e classes sociais, na defesa dos seus interesses e dos seus direitos, levavam a determinar decisões e ações políticas. Isto é, a discussão pública levava a resultados concernentes a toda a coletividade. Ora, hoje, a opinião pública se tornou a manifestação pública não de reflexões e de opiniões, mas de gostos, preferências, sentimentos individuais, que outrora pertenciam ao campo da esfera privada. Uma terceira causa é a destruição da discussão e do debate públicos sobre projetos e programas de governos e sobre as leis. E essa destruição foi produzida pelo surgimento do marketing político, né? Que submete a política aos procedimentos da sociedade de consumo e do espetáculo. O marketing político procura vender a imagem do político e reduzir o cidadão à figura privada do consumidor. Para obter a identificação do consumidor com o produto, o marketing produz a imagem do político enquanto pessoa privada, as suas características corporais, preferências sexuais, culinárias, literárias, esportivas, hábitos cotidianos, vida em família, bichinhos de estimação. A privatização das figuras do político e do cidadão privatiza o espaço público da política. Uma quarta causa é aquilo que eu chamo de a ideologia da competência. Segundo essa ideologia, a sociedade se divide entre os competentes, que possuem conhecimentos científicos e técnicos e, por isso, têm o direito de mandar e comandar, e os demais, que, não tendo tais conhecimentos, são tidos como incompetentes e com a obrigação de obedecer. Sob os efeitos da ideologia da competência, a política é considerada uma questão técnica, que deve ficar nas mãos de especialistas supostamente competentes, cabendo aos cidadãos reconhecer sua própria incompetência, confiar na competência dos técnicos e reduzir a participação política ao momento do voto nas eleições. Uma quinta causa é a ação dos meios de comunicação de massa sob o impacto da ideologia da competência. Isto é, com essa ideologia da competência, as ondas sonoras do rádio e as transmissões televisivas se tornam cada vez mais o campo dos discursos de especialistas que nos ensinam como viver, se tornam imensos consultórios sentimental, sexual, gastronômico, geriátrico, ginecológico, culinário, de cuidados com o corpo, ginástica, cosmético, vestuário, medicamento, conselhos de jardinagem, carpintaria, bastidores da criação artística, literária e da vida doméstica. Como observa Christopher Lasch no livro A Cultura do Narcisismo, as mídias tornaram irrelevantes as categorias da verdade e da falsidade, substituindo-as pelas noções de credibilidade, plausibilidade e confiabilidade. Para que algo seja aceito como real, basta que apareça como crível ou plausível ou oferecido por alguém confiável. Os fatos cedem lugar a declarações de personalidades autorizadas.
e de formadores de opinião, que não transmitem informações, mas preferências, e essas se convertem imediatamente em propaganda. Qual é a base de apoio da credibilidade, da plausibilidade e da confiabilidade? A resposta se encontra no apelo à intimidade, à personalidade, à vida privada, como suporte e garantia da ordem pública. Uma sexta causa é a ação das novas tecnologias eletrônicas, que deram origem ao chamado Digital Party, ou Partido Digital, no qual os governantes se apresentam não como governantes, mas como gestores. O Estado é uma empresa e os governantes são os gestores dessa empresa. Eles se apresentam, então, como gestores, representantes do verdadeiro povo, o qual permanece como uma maioria silenciosa, com a qual eles se relacionam ininterruptamente, diretamente, por meio do Twitter, de blogs, de redes sociais, etc., operando sem mediação institucional, pondo em dúvida a validade dos congressos e dos parlamentos políticos e das instituições jurídicas, promovendo manifestações contra essas instituições. E uma última causa, não é a última, mas das que eu selecionei, é a última, aquilo que eu denomino de o neocalvinismo. De fato, nos seus inícios, o capitalismo se exprimiu ideologicamente na ética de Calvino, ou na ética calvinista do trabalho, como vocação e dever, instituindo o dever de trabalhar e a repressão do desejo e da fruição e do descanso, impondo uma férrea disciplina aos corpos. Essa ética, que é uma ideologia, né, reaparece no neoliberalismo com a figura do trabalhador como empresário de si mesmo, devendo, como indivíduo, participar da competição mortal com os demais trabalhadores, tendo a obrigação de vencer a qualquer custo e sentir-se culpado se não alcançar esse objetivo. Na ética protestante, um dos sinais que Deus dava aos homens de que eles se salvariam, os seres humanos se salvariam na vida eterna, era fazer com que o trabalho produzisse enriquecimento pessoal. O enriquecimento era uma prova do olhar bondoso e benfazejo de Deus e uma promessa de salvação. Portanto, era preciso trabalhar, reprimindo, portanto, os desejos, a fruição, o descanso, o lazer. Assim. Ora, essa concepção é que aparece nesse novo indivíduo criado pelo neoliberalismo, que entra numa competição mortal com os demais trabalhadores, tendo a obrigação de vencer a qualquer custo e sentir-se culpado se ele não alcançar esse objetivo. É a famosa meritocracia. É isso a meritocracia. Em outras palavras, ao mesmo tempo que nós estamos diante de uma renovação da ética calvinista, nós também estamos diante de uma contradição com relação a essa ética. Por quê? Porque o trabalho exigia a repressão do desejo, da fruição e do descanso. Ora, agora surge uma ideologia de estímulo à fruição, ao gozo, ao desejo, isto é, o consumo de massa, que demole, então, a moral repressiva do antigo calvinismo, do início do capitalismo, mas, ao mesmo tempo, mantém dessa antiga ética a ideia de nos tornar culpados, de tornar culpados todos aqueles que não conseguem participar do consumo de massa.
você se torna menor, você se torna ninguém. Você é avaliado pelos objetos que você é capaz de consumir.